Em todas as viagens religiosas, a gente tem um contato mais direto com o divino, com o sagrado. Mas em Medjugorje parece que a coisa é muito pessoal com Nossa Senhora. É muito direta. A gente sente que alguma coisa acontece. E o curioso que eu consegui notar nessas 4 vezes que eu fui para lá é que o contato é pessoal com Nossa Senhora. Cada um tem uma história dele com Nossa Senhora naquele momento lá em Medjugorje. E eu sei que o senhor tem uma, que nasceu essa sua congregação por causa disso. Conta pra gente. Sim. Como foi esse carinho de Nossa Senhora com você. 2 coisas me aconteceram em Medjugorje. A primeira vez, quando eu acreditei na presença de Maria em Medjugorje, e a segunda vez, quando Maria nos chamou. A primeira vez eu fui em Medjugorje no 88, depois da morte do meu pai. Era uma situação particular e eu estava quase decidido, por tantas situações que me aconteceram, a deixar até o meu sacerdócio. Não que eu queria me casar, queria ficar na minha casa, fazendo um trabalho, mas estava muito perturbado. E um sacerdote, Dom Valdemar Buggiano Pico, me convidou em Medjugorje. Eu não acreditava em Medjugorje, não acreditava. E depois de tanta insistência, ele também pediu a 2 meus amigos de insistir, eu fui. E foi um pacto, que eu ia em Medjugorje, mas não falava, não pregava, não rezava com eles. Eu ia olhar como uma pessoa crítica. E me lembro que chegamos em Medjugorje, e chegando em Medjugorje, si falava que naquela noite Ivan teria um encontro com Nossa Senhora, uma aparição. Então todo o ônibus estava tudo feliz da vida, a mulherada, poi a mulher sempre mais feliz que o homem, e todo mundo pensa de ver Nossa Senhora. Quando chegou o Ivan e disse que aquela aparição era só para o grupo de oração e que nós não podíamos sair, participar, assistir. E todo o ônibus ficou triste. Por consequência, eu fiquei alegre. Viu? Nossa Senhora, você acredita em Nossa Senhora? E ela não vos quer. E cada um, naquela época, no 88, não tinha ainda hotéis. Então, se dormia na casa dos camponeses. Eu, com estes 2 meus amigos, fomos colocados em uma casa, em um quarto, e tivemos que fechar a janela, porque embaixo estava um estábulo com vacas, porcos, saía um mau cheiro. E a outra porta ficava aberta e dava no Kritzevac. Me lembro que era uma noite de chuva, chuvosa. E, a um certo momento, um dos meus amigos me disse: Padre Eugenio, vamos rezar a Via Sacra. E eu disse: olha, meu amigo, você não quer rezar a Via Sacra, você quer ir lá porque tem a aparição. Fique tranquilo, não vem Nossa Senhora. Nossa Senhora já veio, já falou, não tem nem mais. E ele ficou com raiva. Disse: não, olha, eu pedi de rezar a Via Sacra. Então, se você quer rezar, vamos rezar junto. Mas não, eu não estou indo lá para ver Nossa Senhora. Isto aqui é um teu preconceito contra mim, contra as pessoas que vêm em Medjugorje. E a coisa passou. À noite, nos ofereceram, aqueles camponeses, uma janta. Não era uma janta, era uma sopa, aquela sopa que fazem, mas com tanto coração. E enquanto se comia, o outro amigo disse: olha, Padre Eugenio, lá no Kritzevac, sobre a cruz tem uma estrela, é o sinal que você pedia. Nossa Senhora nos está chamando a rezar a Via Sacra. Meu amigo, eu sei que pedi que Nossa Senhora desse um sinal, mas não, uma estrela na cruz não é um sinal que Nossa Senhora nos está chamando. E ele também ficou meio nervoso. Então eu disse: bom, vamos. Eu peguei a jipona, porque estava chovendo, e fomos para rezar a Via Sacra. Há um pacto, ele ficava de joelho e eu de pé. E dentro de mim mesmo eu disse: esta noite vamos morrer de dor. Porque de joelho, parto do Kritzevac,
é muito duro. É um morro, em que as pessoas vão subindo, um morro totalmente de pedra, e lá em cima tem um cruzeiro. E o povo faz essa via sacra subindo o morro, né, padre? Sim. De joelho, é um negócio terrível, Sim. inclusive doloridíssimo. Então eu comecei a rezar a via sacra. E cada estação eu fazia bem longa pregação, porque agora devem morrer aqui. Assim se vão lembrar esta via sacra de Medjugorje. Deus tinha os seus projetos. E a um certo momento eu estava pregando, estava chovendo, eu percebo que a minha gipona estava enxuta, seca. E aí também o Padre Eugênio, com toda a sua razão, começou a duvidar. Mas eu me chamo Padre Eugênio, eu estou aqui, estou em Medjugorje, eu estudei filosofia, teologia. E comecei a tocar os meus companheiros de viagem. Estava molhado, estava chovendo, tocava a parede, estava molhada, lógico, estava chovendo. Tocava a minha gipona, estava seca. Isso me deu um grande medo. E me lembro que aquela via sacra poi foi feita correndo. Eu tinha uma pressa de acabar a via sacra. Chegando no Monte Križevac, onde está este cruzeiro, daquela única estrela si formò un circolo di estrelas. E onde si formava este círculo di estrela, parò di chover. Ma fora deste círculo continuava chovendo. Eu vi, os outros viram, mas ninguém dizia nada, eu também não dizia nada porque achava que poi mi tornassi louco, ero padre. E aquela noite eu não rezei. Eu disse a Nossa Senhora, olha, eu não sou um padre comum, eu sou um ótimo padre. Fica sabendo, eu rezo o breviário, eu rezo o rosário, eu prego bem a missa, enfim, eu disse todas as minhas benemerências a Nossa Senhora. E o que é que Deus me dá em troca? Olha, meu pai morreu de câncer, repentinamente. O meu irmão, o sócio, fugiu e foi na prisão. Os meus superiores me estavam acusando de ser homossexual. Digo, obrigado Deus por todos estes presentes que o Senhor me dá, aqueles que são fiéis a você. Você trata muito bem. Mas depois eu saí, fui voltando naquele quarto, eu controlei ainda, vi que a minha gipona estava seca, continuava seca, e os outros tiveram que se trocar porque estava molhado. Un dia depois, este padre, Dom Valdemaro, devia escrever um livro sobre Medjugorje e se devia encontrar com o Padre Ioso. O Padre Ioso foi o primeiro pároco de Medjugorje. Então, me pediu se eu, pelo menos, rezasse o rosário com os fiéis até a Colina das Aparições. E eu aceitei. Se é só rezar o terço, o rosário, tá bom, eu vou rezar. E começamos a rezar. Antigamente, chegando lá no Próvido, antigamente não tinha, havia as estações do rosário, não tinha nada. Tinha só pequenas cruzes que os fiéis colocavam. Eu vi uma cruz um pouco distante, fiquei lá sentado. E a um certo momento, eu estava sentado, não estava rezando, não estava pensando em nada, um senhor, bem vestido, de gravata, disse, o senhor é o Padre Eugênio? Eu sou. E fiquei espantado, porque no 88 ainda tinha o comunismo bem ativo, pensava que fosse uma pessoa do comunismo, porque o padre não devia colocar o clergyman. E tive um pouco de medo. Ele disse, bom, eu sou o Padre Eugênio, o senhor quem é? Disse, olha, não importa o que eu sou, tanto para falar dos anjos que aconteceram na minha vida. Disse, não importa o que eu sou, disse, mas eu tenho uma profecia de Nosso Senhor através da intercessão de Maria sobre tudo o que o Senhor pediu ontem à noite no Križevac. O Senhor quer escutar? E aí percebi que também os homens são curiosos, não só as mulheres. Eu estava curioso.
Claro che olhei ao meu redor, se non tinha ninguém, e disse, pode falar. E mi disse, Nossa Senhora acha che o Senhor è un ottimo padre. E o seu pai está no paraíso com a sua mãe, o seu irmão vai sair da prisão. Nossa Senhora está escolhendo o Senhor para uma paróquia em São Paulo. Pessoas de São Paulo escreveram para Nossa Senhora pedindo um padre que seja padre. Nossa Senhora escolheu você para esta paróquia. Mas sendo que o Senhor ainda não acredita, antes de deixar Medjugorje, Nossa Senhora dará um sinal pessoalmente ao Senhor. Eu não deixei mais falar este homem. Me levantei e fugi. Pensava que ia quase morrer. Não sei o que me tinha acontecido. Sei que foi deste meu amigo padre e disse, olha, eu quero fazer uma confissão geral porque acho que vou morrer. E contei o fato da jipona seca, contei o fato que me aconteceu, o fato do Kritzevac. Claro que ele me dizia, não é nada, não aconteceu nada. Se Nossa Senhora quer dar um sinal, é uma coisa boa. Naquela altura eu disse, olha, eu acredito que Nossa Senhora está aqui. Já estes sinais, eu acredito. Então, se Nossa Senhora quer dar um sinal, que dê outra pessoa, porque eu já estou satisfeito dos sinais. O próximo sinal, eu vou morrer de coração. Ele dizia, coitado, mas vai ver que vai tudo bem. E de fato foi tudo bem, parecia que não acontecia nada. Poucos dias antes de partir, chegou um ônibus de Reggio Emilia. Reggio Emilia é uma região da Itália, e não tinha padre, e foi pedido para mim pregar a Via Sacra. E eu me preparei bem, e o dia depois, quando chegou este ônibus, eu fui lá, me apresentei para dizer que eu conduzia eles para rezar junto a Via Sacra. E disse, tudo bem, eu estava bem preparado. Na terceira estação, a primeira caída de Jesus, um jovem, em torno a 19, 21 anos, não mais, começou a chorar fortíssimo. E naturalmente todas as atenções eram para ele, e ninguém escutava para mim que estava falando. Isso me dava muito nervoso. Eu sou um tipo um pouco nervoso, um italiano enérgico, mas não dizia nada porque digo, vai ver que se eu grito é capaz que Nossa Senhora me apareça. Eu não queria. Então também aquela segunda Via Sacra foi bem rápida, lá no Kritzevac. Chegando no Kritzevac, eu acabei de falar, este jovem acabou de chorar. Aí me veio um nervoso, mas este jovem, antes de eu ir lá, ele foi lá e disse, olha padre, eu peço perdão. Digo, mas é verdade que eu prego bem, digo, mas nem tanto assim. Digo. Disse, olha padre, o senhor não vai acreditar, eu não sei. Eu vi como em um cinema os meus pecados. Eu via meus pecados, chorava, me arrependia e via outros pecados. Chorava, me arrependia, via outros pecados. Dentro de mim eu dizia, mas deve ter muitos pecados, porque da terceira estação até a 15ª haja pecados para confessar. Quando o Senhor parou de falar, eu escutei claramente uma voz que me dizia, os teus pecados estão perdonados, preciso perdão da igreja. Vai e se confesse do Padre Eugênio. Estou aqui, padre, para me confessar. Então, na frente deste testemunho, que era eu, digo, tá bom, se confesse. E ele tinha muito pecado mesmo, mas já estava perdoado, eu dei a absolução. Este jovem tirou do bolso algumas fialas de droga, era um tossicodipendente. E pegou esta fiala se diz em português, e jogou contra a rocha, as pedras lá. Eu disse, olha meu jovem, Nossa Senhora é muito boa, você se converteu, eu acredito na conversão da pessoa. Agora, um drogado não pode parar de hoje para amanhã, sobretudo você que se injetava esta droga. E
ele me olhou, sim, porque ele se tinha arregaçado as mangas, estava tudo preto, as agulhas que ele se dava, e me disse: padre, eu fui curado, eu sou aquele sinal que Maria prometeu ao Senhor antes de deixar Medjugorje. E quando penso isto, ainda me comovo. E aconteceu assim. Voltando em São Paulo, o bispo me deu uma paróquia que não era muito boa, tinha acontecido algumas coisas, e aí as pessoas disseram que tinha escrito para Medjugorje, simplesmente dizendo: Rainha da Paz, Medjugorje, pedindo um padre. E lá aconteceu. Certo. O senhor está no Brasil há quantos anos? Há 25 anos vivo no Brasil. E a sua comunidade, onde é que fica, padre? A minha comunidade fica na periferia de São Paulo, na zona sul, no Jardim Mirna, na estrada para Parelheiros, se encontra no meio de pobres, surge o nosso mosteiro para ajudar os pobres e para continuar esta obra que Nossa Senhora nos proporcionou em Medjugorje. Certo. Eu vou mostrar umas fotos da comunidade para... Esse aqui é o prédio. Padre, o senhor acompanha o monitor, por favor? Sim, este é o mosteiro Rainha da Paz, que foi... Sim. É nesse mosteiro que o senhor vive? É neste mosteiro que nós vivemos, homens e mulheres, irmãos e irmãs. Aqui? Aqui é o sopão. Nós toda terça-feira oferecemos às pessoas que precisam de comida, e são muitas, sobretudo as crianças, oferecemos um sopão bem abundante, bem sólido, e ficamos sabendo até que mães nos disseram que o seu filho nasceu a causa do nosso sopão. Porque depois retiram o sopão e levam para a própria casa. Certo. Essa é a Igreja de Deus Pai? Esta é a Igreja de Deus Pai. É uma reprodução da pequena capela de Sant'Ambrogio de Milão, que não existe mais. Esta fotografia me foi apresentada por Monsignor Oldani, que era antigamente bispo auxiliar de Milão, e eu quis reproduzi-la aqui no Brasil. Certo. E essas senhoras? Esta é a escola de tricô. Pessoas que nós ensinamos às mães destas nossas crianças alguma coisa para fazer em casa, para ajudar as próprias crianças, até para vender e ter um dinheirinho para poder comprar as coisas necessárias para a família. Certo. Muito obrigado. Nós vamos colocar algumas imagens de Medjugorje, padre, porque o espectador, como eu nunca estive em Medjugorje. Para ele ter uma noção daquilo que o senhor contou sobre a igreja e mais ou menos ter uma noção de como é a cidade de Medjugorje, como é o local. E nós temos até umas imagens da vidente, da Visca, recebendo, né? Então nós vamos mostrar ao telespectador, antes da gente começar, essas imagens. E eu queria que o senhor explicasse para a gente. Essa é a igreja de Medjugorje? Sim, esta é a estrada que entra em Medjugorje e nos encontramos na frente da igreja de Santiago. Esse é o povo que desce para a igreja. E as aparições são dentro da igreja? As aparições não sempre são dentro da igreja. As aparições acontecem onde está o vidente. Certo. Nós estávamos conversando sobre a Medjugorje, minha experiência. A sua experiência em Medjugorje, né? E eu queria que o senhor desse rapidamente um resumo da sua experiência. Sim, então eu tinha contado que me aconteceram várias coisas, uma atrás da outra, em particular a minha gibona, se diz gibona? Japona. Japona, que me repreenderam. Japona, que estava seca enquanto estava chovendo, para mim um sinal, além dos outros sinais, das estrelas. Sem dúvida, daquele ano em diante, eu comecei a frequentar Medjugorje todos os anos, até 2 vezes por ano.
normalmente in janeiro e in giugno. E foi também durante o período da guerra, e não, nada me aconteceu, era difícil durante o período da guerra entrar, tinha guerra, tinham soldados, claro. mas sempre foi fiel. E chegou a minha segunda experiência grande em Medjugorje no 93, me encontravo no meio de uma grande romaria e tinha uma aparição de Nossa Senhora para Visca. E como acontece normalmente para todos os videntes, as videntes, depois que Nossa Senhora vai embora, as videntes dizem sempre alguma coisa que Nossa Senhora deixou dito, mas normalmente Nossa Senhora vos abençoou, Nossa Senhora colocou as mãos sobre vocês, e já estava acostumado a este tipo de mensagem que os videntes continuamente dizem. Ma naquele anno, 1993, Visca si virò, io non conhecia Visca, stavo dizendo proprio che io nunca vou atrás dos videntes, eu ia por esta experiência que fiz em Medjugorje com Nossa Senhora. Porém, naquele anno, enquanto depois da aparição, Visca si virò e disse: "Chi è o Padre Eugênio do Brasil?" Quem é o Padre Eugênio do Brasil? E naquele momento io senti tanto medo e também um pouco di vergogna, devo dire, e mi eclissei, fui embora, non dissi nada. Non sei o che tinha acontecido, ela talvez foi lá procurando, mas o Padre Eugênio não estava, a meno che non tinha outro Padre Eugênio. Mas a noite a minha curiosidade foi maior. Então eu decidi passar na casa de Visca e pela primeira vez eu entrava na casa de uma vidente. Fui lá e disse para Visca: hoje, durante a aparição, você falou de um certo Padre Eugênio. Eu me chamo Padre Eugênio e sou missionário no Brasil. Ela disse: é de você que estava falando. Então disse Nossa Senhora de deixar a tua paróquia, de deixar as tuas ocupações, o teu apostolado, para formar uma fraternidade onde se reza. Essencialmente se reza. Uma comunidade contemplativa, onde monges e monjas, homens e mulheres, possam rezar. E também possam cuidar também dos meninos de rua, aqueles mais necessitados. Eu olhei para Visca e achei pela primeira vez que talvez não estava vendo Nossa Senhora, porque era uma proposta inusitada. Poi para uma pessoa como eu, che non tenho nenhum carisma particular, fiquei in dúvida, até que eu fiz uma butada. Eu disse: olha, pergunte a Nossa Senhora em qual banco suíço eu devo ir a retirar o dinheiro, porque fazer uma congregação religiosa é muito dinheiro. E ela não se impressionou, disse: tudo bem, padre, eu vou perguntar. Ficou pior, né? Não, ficou pior. Eu achava que não acontecia nada, que a coisa acabava aí, e pronto. E ao contrário, o dia depois, normalmente Visca fala na velha casa da sua avó, aos peregrinos. Eu passava, mas nem stavo dando bola para ela. E ela me cumprimentou e disse: eu tenho uma coisa para dizer, padre. Digo: Nossa Senhora ti disse in qual banco eu devo retirar o dinheiro? Não. A Senhora disse de gastar o que você recebeu na herança, na sua herança. Porque o que você recebeu não é eu, é de Deus. Então gasta o dinheiro que você recebeu e ela vai cuidar da tua fraternidade. Porque lembra-se que é dela esta fraternidade. Eu também fiquei perplexo, porque ninguém sabia que meu pai tinha morrido, né? Visca não sabia que eu tinha recebido um dinheiro, não podia sabê-lo. Então eu fiquei perplexo, fiquei
Perché ainda uma vez saí de Medjugorje com este sentimento, ma o que é que Deus quer? O que é que Deus quer? Na realidade não queria dizer nada para ninguém, ma por escrúpulo de consciência eu achei que devia falar pelo menos ao meu bispo diocesano. Então pedi audiência ao meu bispo e narrei um pouco o que me tinha acontecido. Seguro, porque faltam tanto padres no Brasil. Então seguro que o meu bispo diria, não, mas você continua. Naquela época eu era o diretor da Renovação Carismática na diocese di Santo Amaro e fazia bastante bem, insomma. Ero parroco di 2 igrejas e fazia também um bom trabalho, tanto é verdade que na missa do jovem à noite na avenida Américo-Brasiliense a polícia devia fechar a avenida porque tinha tantíssimos jovens que frequentavam aquela missa. Então, da um lado eu me sentia bastante importante para dever continuar o meu apostolado como pároco e como diretor da Renovação Carismática. E o meu bispo, ao contrário, me disse, bem, se Nossa Senhora disse sim, vamos rezar. Eu fiquei mal que ele me disse vamos rezar, porque eu pensava que me dissesse, não, continua, é coisa de outra coisa. E a coisa continuou mais ou menos, parecia que tudo ia bem, mas a um certo momento o meu bispo mi pediu por telefone, disse, mi colochi por escrito o que você me contou a vossa ida, aparições das coisas. E eu contei, eu escrevi. E passaram os meses, me lembro que naquele ano eu voltei em janeiro para Medjugorje, mas não tinha acontecido nada. E naquele ano a minha madrinha devia se operar de coração, não tinha parente, então eu fui cuidar dela. E qual foi a minha surpresa quando recebi um telefonema do Brasil? Era 11 de fevereiro, festa di Nossa Senhora di Lourdes. E mi telefonaram e disseram, padre, volta para o Brasil porque o bispo assinou o decreto no qual reconhece a tua fraternidade como associação privada de fiéis. E foi para mim um choque, como assina uma comunidade que não existe, existo eu não sou a comunidade. E assim eu acredito, mais por vontade da igreja que por vontade, claro, é vontade de Deus, vontade de Nossa Senhora, mas foi a vontade da igreja, e nesta vontade da igreja nasceu esta fraternidade que se está desenvolvendo aos poucos, como são todas as coisas de Maria. Não fazemos publicidade, eu não chamei nenhum seminarista, nenhuma freira. Seria interessante ver como cada um encontrou a estrada para chegar no mosteiro, porque eu não chamei ninguém, E nunca fiz um programa televisivo para chamar vocacionado, para dizer de vir na minha fraternidade. Vieram aos poucos, acreditamos enviado por Maria, e agora esta comunidade é já uma associação pública de direito diocesano, reconhecida pela Igreja, portanto, que atua na diocese di Santo Amaro. Certo, obrigado, padre. E dali, né? Padre Eugênio Maria, é muito difícil saber que nunca se poderá ter filhos. Como nunca se poderá ter filhos? Sim, o senhor como padre, celibatário, Sim. não vai ter filhos. Sim. É difícil? Ou eu tenho muitos filhos. Entanto, tenho os meus filhos que fazem parte da minha congregação. São todos filhos espirituais, mas devo mantê-lo tanto quanto são os filhos de um casal. E depois tenho, além destes filhos, tenho muito mais filhos. Se viram a foto do Sopão, são centenas de filhos que vêm lá para comer, vêm lá para confessar, vêm lá para pedir um conselho. E a todos eu devo dar a minha paternidade. Me sinto completamente realizado, não sinto este desejo de ter um filho meu, porque
e acredito que estes são os filhos que Deus me dá e que eu devo ajudar a crescer. Ok. Amém. Padre Eugênio, é só a miséria que faz o bandido ou existem outras causas assim que tornam as pessoas aparentemente más sem recuperação? Eu acredito que ninguém é sem recuperação. Porque ninguém nasceu ladrão, ninguém nasceu bandido. Talvez bandido se tornou por uma circunstância das coisas. Sem dúvida a miséria contribui, mas a miséria pior é a falta de Deus. Não se conhece Deus e precisa dar Deus a estas pessoas. Nós, no Jardim Mirna, não estamos fazendo grandes coisas, não. Nós estamos procurando dar Deus. Nestes anos, nós percebemos que, por exemplo, quando eu celebro a missa de cura, na sexta-feira nós fazemos toda a noite de adoração. E sem nós convidar ninguém, aquele do Jardim Mirna, e sobretudo os jovens, pediram de passar a noite conosco para adorar Jesus. O senhor tem uma ideia assim, da quantidade de pessoas que vão lá? Mas durante a missa de cura participarão 1.500, 2.500 pessoas. Na missa que nós celebramos de Deus Pai, celebramos todo o primeiro domingo de agosto, por uma permissão que o nosso bispo deu para celebrar dentro do nosso mosteiro, estavam mais de 2.000 pessoas presentes nesta missa. Mas para dizer dos meninos, vários destes meninos hoje nos ajudam. Aprenderam a fazer o pão, mandamos na escola para aprender o pão, nós mesmos ensinamos a ele, e quase todos os meninos que iniciaram conosco, hoje, aliás, não quase, todos os meninos que iniciaram conosco, hoje têm um trabalho. Então, podem sair tranquilamente. São as dificuldades da vida, são muitas. Então não existe aquele estigma de maldade obrigatório assim. Não existe. Cada homem, até bandido, tem um sinal do amor de Deus dentro de si. Nós sabemos que, sim, de vez em quando entraram, roubaram alguma coisa, mas nos respeitam. Às vezes, quando eu passo, ou nós monges passamos, nos chama os azulzinhos, estão passando. Para nós tem um respeito. Respeita as pessoas de Deus e tem um sinal de Deus, um sinal de bondade no coração dele. Padre Eugênio, o senhor acha certa essa determinação da Igreja de que padre não deve se candidatar a um cargo político? Eu acho que sim. Não deve? Não deve se candidatar, porque o padre já tem uma grande missão dentro da comunidade. E se um padre desenvolve bem a sua missão dentro da comunidade cristã, ele pode dar não digo um endereço partidário, não. Sim. Mas uma caminhada política, ajudar as pessoas a descobrir o que é bom, o que não é bom, deve dar. Eu acho que é o nosso dever como sacerdote, um dever ético, moral, educar este povo. Eu me lembro, ainda quando estava no Mato Grosso, que estávamos ainda no tempo da Arena e de outro, não me lembro mais agora, mas me lembro que chegavam até em Nioaque, onde eu estava perdido, cesta básica para ganhar votos. Então, acredito que o nosso papel é de educar o povo, de mostrar como estão as coisas e de mostrar onde devem caminhar. Nós, por exemplo, que estamos há um ano esperando o sino da igreja, eu acho que é uma injustiça, porque escrevemos até o presidente da República, mas o sino ainda está no Porto de Santo, porque não somos uma associação de ente, não sei o quê, somos uma igreja católica. O sino me foi presenteado por os meus 25 anos de Brasil e para os meus 25 anos de missa.
E o sino não é para mim, o sino é para o povo de Deus e para os pobres. E fiquei, devo dizer, chateado. Eu escrevi até o presidente da República e me responderam que não podem fazer nada porque não sei o quê. Todas as leis burocráticas. O sino não é para mim, o sino é para o povo e deve chegar ao povo. E o sino continua lá no Porto. E continua lá no Porto. Obrigado. Padre Eugênio, eu tenho duas fotos aqui que eu gostaria de mostrar ao telespectador. É a foto de uma menina e a foto dessa mesma menina Caminhando. E aparece com muletas. Eu acredito que Jesus é vivo, senão que padre vou fazer? É claro que eu acredito. Acredito e Jesus mostra estes sinais de pessoas doentes que participam, que estão em cadeira de roda, que são cegas, que são surdas. E temos um médico, nós temos um médico que atesta estas curas. Aliás, quando é a cura, por exemplo, de um câncer, nós pedimos a chapa antes com o câncer, chapa depois com o câncer não tem mais. E temos até uma nossa família externa que fa parte da nossa comunidade, uma família oblata da nossa comunidade, uma senhora japonesa, por exemplo, ela foi curada de um câncer na mama. E foi lá para ser operada, já tinha mostrado onde estava o câncer, etc. Quando foi lá para fazer o agulhamento, porque era um tumor maligno quando si fa agulhamento, não tinha mais. E ainda hoje ela trabalha como intercessora na missa di cura, o marido trabalha como ministro dentro desta mesma missa di cura. Então, é algo que acontece e as pessoas que participam vê concretamente todo mês algo de verdadeiro. E muitas vezes as pessoas permanecem lá atônitas. Por quê? Porque não tem a fé. E não é dizer, muitas vezes se diz, o Senhor Jesus curou assim, curou lá, curou não sei de quê. Não. Eu aprendi assim com o Padre Tardif. O Senhor curou, que é que foi curado, levante a mão. Porque se deve ser concreto. Me lembro quando fui convidado o ano passado em São Luís do Maranhão para a renovação carismática, e foi proprio assim. Estávamos em uma grande palestra, come si dice in portoghese, in un congresso, un club grande lì di esporti, e eu me lembro che dissi, o Senhor está curando uma pessoa paralisada, então desce e vem aí. E esta pessoa paralisada se levantou e foi até lá ao palco a se mostrar. Esta é uma missa de cura, é quando tem algo de concreto. Isto nós realizamos todo o primeiro domingo do mês, às 3 horas, na nossa igreja, e quando tem muita gente, no ar livre, até que não vamos construir um grande santuário. Que bacana, obrigado, Padre. Padre Eugênio, se o senhor ganhasse na loteria, o que compraria, mas veja bem, hein? O que compraria para si mesmo? Bom, intanto eu não jogo na loteria e não jogarei nunca na loteria, porque a minha loteria é Jesus Cristo. Ele sempre me manteve até agora, porque eu devo jogar na loteria, jogar fora dinheiro. Que compraria para mim mesmo? Nada. Não tenho um desejo particular. Viajei pelo mundo inteiro, fiz muitas experiências. Sou uma pessoa muito feliz, muito realizada na minha vida, como homem, como cristão e como padre. Não. Eu, se devo pedir alguma coisa, devo pedir para a minha comunidade, para a nossa comunidade monástica. Mas também, todas as coisas que nós construímos até agora chegaram sempre pela intercessão de Maria e sempre chegaram bem, como a Casa dos Meninos, como
como o nosso mosteiro em 6 meses, que nem o nosso bispo diocesano acreditava. Em 6 meses foi feito o mosteiro. É uma obra muito bonita, né? Amém, sim, é muito bonita. Obrigada. Padre Eugênio, diante dos casos todos de cura que já foram mostrados aqui, e daquele álbum que o senhor tem de outros casos, a gente imagina que o senhor nunca ficou doente. Está certo? Não está certo. Eu estava doente. Minha mãe morreu de leucemia fulminante em 3 dias. Eu tinha esta doença, não era tão fulminante quanto a minha mãe, mas me devia curar, devia sempre fazer injeções, caminhar bem na estrada certa. E nada, depois que eu recebi o batismo no Espírito Santo, semanas depois eu fui convidado para participar de um encontro com o padre Roberto de Grandis, um outro pregador da renovação carismática, e durante a oração de cura eu também fui curado de leucemia. Não percebi logo, não sabia que estava curado de leucemia. Quando fui fazer os exames, que fazia todo mês, do sangue, eu vi que a leucemia não estava mais. O médico se espantou. Até os meus superiores, quando fui na Itália, me mandaram fazer outros exames e a leucemia não estava mais. E eu experimentei. E foi proprio daí, da minha cura, que muitos padres começaram a dizer que eu também devia celebrar esta liturgia de cura. Eu sempre fui restio. Sabe, eu acredito, eu tenho fé, mas sou mais filósofo que teólogo, mais racional. E me lembro que para iniciar, por exemplo, esta missa de cura, demorei. E como sempre fui Jesus, que me colocou um caso concreto. Era o dia de Páscoa, estava na igreja da Sagrada Família e tinha 2 adolescentes que tinha a mãe que tinha feridas na perna que não se fechavam, se curavam, cicatrizavam porque tinha diabetes. E eu estava cansado. Proprio naquela Páscoa, o meu coadjudor estava doente. Então eu tive que celebrar todas as missas, todas as funções. Às 9h30 tinha a missa dos adolescentes e às 11h tinha a missa dos casais. Estava cansado, mas 2 adolescentes me levaram a mãe na sacristia. E eu não fui muito cordial com eles. Me lembro que fiz sentar a mãe, peguei as pernas da mãe e disse, tá bom, seja que Deus te abençoe e te cure, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas de uma maneira um pouco até vulgar, um pouco rude. E qual foi? Foi que naquele mesmo momento, aquela chaga, uma a uma, tac, 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 se fecharam. A mulher começou a correr pela igreja dizendo, milagre, milagre, milagre. E eu correndo atrás da mulher dizendo, na minha igreja não existe milagre, fora da minha igreja. Iniciou assim o meu ministério de cura dentro da igreja. Padre Eugênio, dos 10 mandamentos, qual que o senhor acha o mais difícil O mais difícil é de poder obedecer? O primeiro. Primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mais difícil. Eu acho que é o mais difícil, porque na vida da gente, na minha vida, eu vejo que muitas vezes, no primeiro lugar, não está Deus. Deveria estar Deus sempre. Amar Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Mas muitas vezes as preocupações da vida nos faz colocar outras coisas que não são Deus. Isso não dá certo. Devemos colocar Deus. E não é verdade que Deus é o próximo, é uma consequência. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus. Amar a Deus. Segundo, amar o próximo. Primeiro, amar a Deus.
Então, na medida que eu sei amar a Deus, saberia amar o próximo. Se hoje não se ama o próximo, é porque na realidade não se ama Deus. Deus continua o eterno desconhecido. Muito obrigado, eu acredito que o senhor disse. Padre Eugênio, eu acho que a minha pergunta é a pergunta da maioria dos telespectadores. É difícil para a gente entender por que é que algumas pessoas são curadas e outras não, por que que eu peço, né, para minha mãe, por exemplo, que já faleceu, e a outra pessoa vai e pede a missa de cura. Então eu queria que o senhor explicasse para a gente, será que todo mundo que for à missa de cura será curado ou não? Bom, esta é uma pergunta que eu vou fazer a Jesus o dia que me encontro com ele pessoalmente no paraíso. Mas, sem dúvida, é um privilégio também se manter dentro da doença. Eu lembro um caso particular. Um ano eu estava pregando em Lourdes. A Lourdes acontece anche tantos milagres, etc. E tinha um encontro e eu fui convidado a fazer uma oração de cura. E quem foi em Lourdes sabe que tem tantos paralíticos. Eu me lembro que empolgado, assim, estilo brasileiro. Então eu disse, bom, vamos rezar para os paralíticos. E me lembro que se levantou um paralítico só. Eu fiquei chateado, porque havia todos os outros que estavam lá. E um só levantou, e depois, à tarde, eu vi este paralítico dançando quase na frente da gruta di Lourdes. E poi voltei na minha paróquia, tudo aconteceu normalmente. E um belo dia, um mês depois, 2 máximo, tocaram na casa paroquial e se apresentou um paralítico, aí com a esposa, os filhos, e me disse, padre, eu venho aqui para dar o meu testemunho. Eu estava em Lourdes quando o Senhor fez aquela oração de cura. Eu olhava para ele, via que era paralisato, ainda estava paralítico, digo, che testemunho deve dare, coitado. Mas fiz entrar, lógico, não? E ele me disse, padre, se lembra que em Lourdes se levantou uma pessoa? Me lembro. E disse, bom, eu estava ao lado daquela pessoa. Quando esta pessoa se levantou, este é um brasileiro naturalmente, porque estava no Brasil e foi me visitar, era um brasileiro de Rio de Janeiro. E me disse, quando esta pessoa se levantou, eu quase imprequei contra Deus, porque ele sim e eu não. E disse, quase que contemporaneamente esta minha imprecação, eu senti uma palavra forte no meu coração. Mas tu estás sempre comigo. E estas são as palavras que o pai do filho pródigo dizia ao filho maior. Mas tu estás sempre na minha casa, estás sempre comigo. Disse, eu não entendi o que tinha acontecido na minha vida, mas daquela raiva eu comecei a louvar também o Senhor para aquele homem que foi paralisado. Padre, quando eu fui para esta peregrinação, estava um inferno na minha família. Os meus filhos zombavam de mim, porque eu estava paralisado. E a minha esposa queria me deixar. Depois da peregrinação, eu voltei para Rio de Janeiro, para a minha casa. E qual foi a minha surpresa quando no aeroporto eu vi a minha esposa e os meus filhos. Se ajoelharam na minha frente e me disseram, queremos ficar com você. Nos perdoe. Disse, aquele foi o maior milagre da minha vida. E abençoe a Deus que eu não me levantei, porque o maior milagre Deus fez no coração da minha esposa e dos meus filhos. Hoje temos uma família unida. Então eu acredito que o Senhor opera sempre na missa, de uma maneira misteriosa que não compete a nós ver, mas sempre opera. Sem dúvida, se nós olharíamos a cura concreta,
se merece ou não merece. Então São Francisco de Assis não merecia nada, porque morreu com 23 doenças. Então significa que não mereceu. Não, conseguiu padecer, oferecer, se oferecer a Deus. No outro programa me se dizia, mas a freira, o padre pode, não pode diventar padre também a freira. A freira pode fazer mais, pode se oferecer para a igreja. Se oferecer, se doar totalmente. É isso que conta na vida, se oferecer. E Deus sabe deste oferecimento fazer tanto bem no mundo. Este bem que nós, se temos um olhar de Deus, podemos ver. Obrigado. Nós vamos mostrar as imagens da vidente, de uma das videntes, né, da Miriana, recebendo Nossa Senhora. Sim. Vamos mostrar. O senhor conhece essa vidente? A Miriana, ela recebeu a incumbência de rezar para aqueles que não conheceram ainda o amor de Deus. Nossa Senhora não chama as pessoas de ateus, mas chama aqueles que ainda não encontraram o amor de Deus. E ela começa rezando o terço? Ela começa rezando o terço e a um certo momento do terço acontece a aparição. E quando acontece a aparição, ela fala com Nossa Senhora porque está presente. Ela vê, fala, ela comunica coisa para vidente, vidente responde. Vocês notam que ela fala, mexe os lábios. É algo que é impressionante, que só ela sabe. É um contato entre a terra e o céu. É uma coisa que só quem experimenta pode contar. Mas as pessoas que estão em volta não estão vendo, né, padre? As pessoas que estão em volta não estão vendo nada. Só estão vendo ela conversar. Estão vendo ela conversar. Ela fala baixinho? Não, ele fala, mas não se escuta mais a palavra que estão pronunciando. Não estão falando baixinho, porque estão falando regularmente, como se desaparecesse o som, o áudio. Como nós aqui, espectadores, estamos vendo agora. Exatamente. A gente vê a imagem e não E aí vê está chorando, tem algo de alegre. E agora terminou. Quando termina... Que coisa impressionante. Pessoas, é impressionante. Para mim sempre impressiona porque, por exemplo, Visca recebe normalmente sempre as aparições de pé. E quando recebe a aparição, imediatamente cai de joelho, mas em uma maneira forte. E não acontece nada ao seu joelho. Quando foi no meu monasterio, sempre pela minha atitude de curiosidade, eu disse a Visca, me pode mostrar o joelho, porque não é possível que caia assim e não acontece nada. E não acontece nada, não acontece nada. É impressionante como Nossa Senhora possa falar como as pessoas humanas. E fala, para que fala? É para nos levar todos ao seu Filho Jesus. Esta estrada da santidade, o que é que ela propõe proprio neste mês de agosto? Retoma nas mãos as minhas mensagens, medita a minha mensagem. O que é que diz Nossa Senhora? Rezar com o coração, o Santo Rosário, confessar, comungar, jejuar. O jejum se perdeu o jejum, se acha que não vale mais nada, não se fala mais na igreja de jejum, os nossos leigos não conhecem a alegria do jejum. Na nossa fraternidade jejuamos quarta e sexta-feira. Quarta é livre, porque o nosso bispo diocesano, justamente como bom pastor, disse, bom, deixamos livre da quarta-feira, é obrigatório na sexta-feira. Mas na sexta-feira que nós comemos pão, água, mas que felicidade! Não é um jejum triste, é um jejum alegre para que possa acontecer o projeto que Maria tem. E qual é este projeto de Maria?
O projeto de Maria é o projeto de Deus, para que se realize o que Deus quer sobre a humanidade. E qual é este projeto de Deus? O projeto de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então, não existe homem mau. Nós sempre dizemos, aquele que mataram, muitas vezes se vê pesquisa em algumas revistas, e infelizmente, muitas vezes, os católicos são os mais severos. Quando se fala de pena de morte, muitas vezes os católicos são a maioria, são muito severos. E esse projeto de Deus não é um projeto de morte, é um projeto de vida. Deus acredita no homem. E Deus propõe a vida para o homem. Propõe a vida. Este é o projeto de Maria. Que o homem caminha na estrada da santidade. Qual é a estrada da santidade? A estrada da felicidade. Apenas para refletir talvez um pouquinho do que dizem alguns cristãos diante de crimes tão violentos que hoje se noticiam e se realizam, que estaria faltando um pouquinho de punição, de castigo, haveria um espírito de impunidade nesses crimes, não? Eu acho que mais que a severidade precisa a educação. É por isso que nós queremos iniciar com a criança de rua. O que falta é a educação. Dando esta educação aos meninos e dando uma educação cristã, nós podemos construir um futuro melhor. Padre Eugênio, infelizmente nós chegamos ao final do programa de hoje. Eu acho que nós faríamos mais uns 10 programas juntos, mas infelizmente a gente não tem tempo para isso. E eu queria agradecer a sua presença aqui. E nós vamos fazer um encerramento diferente hoje. E o senhor quer deixar alguma mensagem rápida ao espectador? Quer dizer alguma coisa antes que eu faça a nossa... Bom, eu, se me permite, quero dar a bênção especial materna de Maria de Medjugorje para todos os espectadores presentes e dizer com eles uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E com toda a família de Deus, nos abençoe e nos guarde, a gloriosa e sempre Virgem Maria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, telespectador. Terminamos o programa Prazer em Conhecê-lo de hoje com o Padre Eugênio Maria. E acho que eu não preciso nem comentar o que é que você ficou sabendo hoje, entre outras coisas, porque eu acho que essa é uma reflexão pessoal de cada um. E cada um de vocês vai saber o que é que descobriu na noite de hoje. Boa noite. O maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem.